Olá, eu tenho a minha Bíblia aberta na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo e quero ler um texto que está no capítulo 4, versos de 6 a 8, que diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda de Jesus. Meu querido, por acaso você já parou para pensar na necessidade que temos como cristãos de ter que desenvolver afeição, desenvolver amor pela vinda de Jesus? Amados, o apóstolo Paulo injustamente teve encarcerado em Roma. Ele foi cerceado de sua liberdade por duas ocasiões. A primeira vez foi por volta do ano 59, 60 depois de Cristo, e nessa ocasião ele esteve preso sob os cuidados do Império Romano. Mas ali, nessa prisão, ele gozava de certa liberdade, porque ele ficou em uma casa alugada, que pertencia a um tal Jason, que era um dos seus colaboradores no Evangelho. Então ali Paulo era assistido por funcionários do Império, e lá ele recebia visitas, podia receber visita dos seus amigos, dos seus parentes, e ali Paulo podia até mesmo abrir a Bíblia e até ministrar alguns cursos, fazer alguns sermões naquele momento. Então, queridos, nessa primeira estada em Roma, o Paulo, ele não ficou preso por muito tempo, porque, na verdade, não se encontrou provas contundentes que o incriminassem. Os próprios governantes confessaram ser Paulo inocente. Lucas, em Atos capítulo 23, 26 a 29, ele cita uma carta que Cláudio Lísias tinha escrito a Félix, que era o governador da Judéia, que governou a Judéia de 52 a 59 depois de Cristo. E o teor dessa carta era o seguinte: ele diz: descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Então, as autoridades romanas inocentaram Paulo completamente. Mas o governador Félix, conhecido já pela sua conduta má e egoísta, apesar de saber disso, ainda manteve Paulo preso, porque, possivelmente, esperava receber alguma propina, porque ele era um governante corrupto. Joséfo, o historiador judeu do século I, em seus anais sobre a história da igreja, ele diz que era comum acontecer libertações através de pagamentos de propina, pagamentos de suborno. Portanto, a corrupção, irmãos, já vem de épocas remotas. Então, e Matteo Henry, ele exibe uma moral bastante pragmática quando ele escreveu o seguinte. Veja o que Matteo Henry escreveu. O próprio Paulo era um homem pobre, mas Félix sabia que ele tinha muitos amigos influentes e que lhe queria bem, e poderiam ajudá-lo financeiramente. Muito provavelmente, irmãos, Félix soube da oferta que o apóstolo Paulo teria recebido lá de Filipos, das mãos do Epafrodito.
E como ele mesmo declara em Filipenses capítulo 4, 18, olha o que ele diz. Ele diz que foi uma oferta abundante que ele recebeu dos irmãos. Ele diz, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E com certeza esse governante corrupto, ele soube também daquela coleta, né, vultuosa que Paulo fizera, uma arrecadação que ele fez e que foi enviada aos santos pobres de Jerusalém. Né? E sabendo disso, Félix teve aguçada, né, a relação doentia que ele tinha com a política e com o dinheiro. Em Atos capítulo 26, 32, Agripa disse a Festo o seguinte, este homem poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Daí, não achando então em Paulo qualquer falta, o colocaram em liberdade por volta do ano 60, aproximadamente. E após ser colocado em liberdade, né, por 4 anos, o apóstolo Paulo saiu em algumas viagens, visitou igrejas que ele mesmo tinha plantado. E fica agora imaginando, Paulo visitando as suas igrejas, Corinto, né, Galácia, Éfeso, as igrejas que ele mesmo havia fundado. E ao revisitar essas igrejas, né, ele fortalecia e confirmava a fé daqueles crentes que ficaram lá, dando seguimento, né, ao trabalho que ele tinha iniciado. Mas ocorre que na sua luta pelo Evangelho, contrariando o sistema religioso daquela época, Paulo, em 64 a 65, foi novamente preso e levado a Roma. Mas dessa vez a sua situação como prisioneiro foi diferente, porque ele já não gozava mais dos mesmos privilégios que tinha antes, como aconteceu na primeira prisão, como eu disse, que ele estava cumprindo pena em uma casa e podia receber as visitas de seus amigos. E agora, nessa prisão, Paulo já não podia mais receber visita de amigos, de parentes, porque ele foi colocado em uma masmorra fria, úmida, escura e mal cheirosa, né? A chamada masmorra mamertina. Então, nesse lugar, Paulo ficou isolado da sociedade, isolado da comunidade, né, de seus cultos, né, de seus escritos, de sua Bíblia, de toda a sua produção teológica. Ali também, Paulo teve bastante tempo, né, em compensação, para refletir, para fazer reflexões importantes sobre a sua própria vida. Então, Paulo, desde a sua juventude, nos seus interesses, nos escritos sagrados, na filosofia, ele sempre teve interesse nisso, no direito, ele era um cidadão romano, um homem culto. Paulo era considerado a coluna dorsal da teologia do seu tempo, a ponto de tornar-se membro do Sinédrio, porque não era qualquer pessoa que podia participar do Sinédrio, de ocupar uma cadeira lá, não. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio era o nome dado a uma associação de 23 juízes que a lei judaica ordenava existir em cada cidade. O grande Sinédrio, né, era uma assembleia, né, de juízes judeus que constituía a corte e legislativo supremos da antiga Israel. E Paulo não podia deixar de se recordar no encontro que ele teve com Jesus no caminho para Damasco. E isso, gente, mudou a sua vida completamente. Então, querido irmão, talvez você necessite também ter um encontro com Jesus. Talvez no caminho existencial e na aventura da vida, onde você enfrenta lutas, problemas e complexidades, ou mesmo usufruindo de uma vida plena e as belezas da existência, você talvez precise ter um encontro com Jesus. Porque o apóstolo Paulo achava que estava tudo bem na sua vida. Mas quando ele teve aquele encontro radical com Jesus, ele percebeu que a sua vida era uma vida
de insignificância total. E quero dizer uma coisa, a nossa vida sem Jesus, amados, perde todo o sentido. Talvez nem tudo esteja bem na sua vida. Talvez você esteja sofrendo por um diagnóstico que foi uma sentença de morte para você, ou para um ente querido seu, sendo privado da presença, né, de alguém, da sua família, algum familiar que talvez esteja desviado do Evangelho. Talvez você esteja passando por um momento de perdas, de adversidades, sofrendo por uma traição, quem sabe? Alguém que você confiava, né, e que de repente deixou você assim meio que na mão. Talvez um período de dúvidas e às vezes de dívidas. Mas quero te encorajar neste momento, através desse vídeo. E quero te dizer, o fato é que Jesus se põe no seu caminho para lhe oferecer a ter um encontro com Ele. Assim como Ele teve com o apóstolo Paulo.